cortes nas redes sociais. E aí o Gabriel me mandou, ele queria que eu visse esse vídeo. Eu vou ver como o pessoal da live aí que fortalece nos vídeos do React. Bora. Então vamos assistir aqui, depois a gente vai pra nossa aulinha de NEM, beleza? Bora lá. O que é que um anime pode nos ensinar sobre identidade? Hunter vs Hunter é um anime muito... Eu dei uma acelerada aqui, né, pessoal? Porque o vídeo tem 20 minutos com as minhas contribuições, né? Se é que eu vou conseguir fazer isso. O vídeo pode passar de 40 minutos só a gente ver no vídeo, beleza? Então eu dei uma acelerada. Muito conhecido, muito famoso. E tem um arco muito particular que fala sobre as quimeras dentro de nós. Você quer aprender uma lição com a formiga? Fica aqui que o vídeo de hoje não é só pra quem é nerd de anime, não. Quem é nerd de anime vai ficar muito feliz. Mas é pra todos aqueles que gostam de avaliações e análises culturais a partir da cosmovisão cristã. Esse é o Mundo Cópia, o programa em que a gente traz um devocional pop. A gente traz alguma reflexão teológica, filosófica, bíblica, a partir de um filme, uma série, uma peça cultural que normalmente seria lida como secular. Se é a sua primeira vez... Então, o canal dele é de teologia, no caso, né, cristã. Então ele vai fazer alguns paralelos aqui que eu acho que é interessante, porque eu queria muito ver esse vídeo, porque eu vou fazer meu arco das formigas quimeras, e eu acho que o arco das formigas quimeras é extremamente complexo. Dá pra você tirar muita coisa do arco das formigas quimeras, e que vão ser sentimentos muito particulares de cada um, entendeu? Experiências particulares. Então eu quero fazer um vídeo compartilhando as minhas, né, de coisas que eu vejo, que talvez vocês não viram. Tem coisas que vocês viram e talvez eu não senti assistindo o arco, enfim, tem muito subtexto em Formigas Quimera. E vai ser interessante ver essa visão dele. Nesse canal, sou o pastor Iago Martins, pastor batista aqui no Ceará, doutorando em teologia. Meu xará. Canal, é meu xará, só comigo com H. Você graças a Growth Suplementos, patrocinadora desse canal, que nos deu o cupom Jesus, o que faz que a gente tenha muita responsabilidade de representar a glorificação do nome de Cristo, no modo como a gente cuida do nosso corpo. Growth Suplementos tem tudo que você precisa. Creatina, pré-treino, roupa de treino, whey protein, tem tudo lá. Uma empresa muito reconhecida, muito respeitada, passa em todos os testes, premiada. Droga não tem, ao preço de lojista para o consumidor final. Usa o cupom Jesus para dizer pro pessoal da Growth, você cuida da sua saúde pra glória do Deus vivo. Vai no link na descrição, no comentário fixado ou no QR Code na tela pra você conhecer a Growth e usar o nosso cupom por lá. Sempre que você faz isso, você apoia os vídeos desse canal. Dito isso, simbora pro vídeo de hoje. Desde criança, eu fico impressionado como o nego mete as músicas completas de arco das coisas nos vídeos. Se eu dou um slow na música e põe no meu vídeo, eu tomo um copyright, os caras do YouTube vêm aqui, quer comer meu rabo, é incrível. Os caras colocam completo, deve ser eu que sou perseguido. Entende que as formigas são criaturas trabalhadoras. O imaginário popular associa, metaforicamente, as formigas ao compromisso. Ali nas formigas tinha a formiga procriando ali, deixa eu ver. Olha lá. São criaturas trabalhadoras. O imaginário popular associa, metaforicamente, as formigas ao compromisso, à organização, a falta de preguiça. Até o livro de Provérbios traz essa ilustração pra falar contra a preguiça, né? Vai ter com a formiga, proeminente esmilinguido, né? No dia a dia, formigas são aqueles seres inconvenientes que invadem o nosso pote de açúcar ou atacam a comida que a gente deixou em cima da mesa. Se minúsculas como são, elas possuem esse potencial de destruição, então imagina o que aconteceria se elas ficassem gigantes. Será que as formigas serviriam de cavalos mais empenhados? Ou será que elas se voltariam contra nós por causa das inundações dos seus formigueiros, né? Causados por mangueiras de jardim e as bombas atômicas causadas pelos sprays detetizadores? Será que nos perdoariam pelas vezes que queimamos formigas com lupas, né? Bom, um dos melhores arcos do anime Hunter vs Hunter é o arco das formigas quimera. No mundo dos animes e dos mangás, nós chamamos de arco aquele trecho que conta uma história completa dentro de uma história maior. Por exemplo, se a gente usar essa linguagem, na escritura a gente tem o arco dos patriarcas, né? Escutando a história do chamado de Abraão até o final da vida de José, depois dele vem o arco do deserto, o nascimento, o chamado de liderança de Moisés até chegada na Terra Prometida. A gente pode chamar do arco de Jesus, né? Contando a história dos evangelhos até a ascensão de Cristo. Mas assim, calma lá, né? É só um exemplo, né? Pô, como é que vocês pronunciam Hunter vs Hunter, hein? Eu sempre chamei de Hunter vs Hunter. Sempre chamei assim. Eu acho que nem o Yoshiro Togashi, né, que é o criador, tem essa resposta. E mesmo que tivesse, seria que nenhum, né? Cada um inventa a melhor regra pra si. Mas tô transversiando já. Pra quem gosta de anime, esse é um daqueles que tá no mínimo do top 10. Ao lado de Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z, Death Note, Naruto, Fullmetal Alchemist e só as coisas boas. Se ele não tiver no seu top 10, você tá errado. E o que esse arco tem de especial? Ele falou um monte de anime bom, ele conhece, ele sabe o que ele tá falando. E a transformação dos personagens ao longo de seus quase 60 episódios. Começa no episódio 76, com os protagonistas Gon e Killua encontrando Kite, um amigo do pai de Gon, que possivelmente sabe lá do seu paradeiro. Kite se torna... Essa cena inicial aqui, pessoal, só curiosidade, essa cena inicial aqui é do anime, viu? Não tem essa cena no mangá. Por quê? Porque essa cena ela parte do princípio que o Gon não lembra quem é o Kite, não sabe quem é o Kite, coisa que a gente já falou 1000 vezes, a comunidade de Hunter x Hunter já falou. No mangá não é assim, no mangá o Gon sabe exatamente quem é o Kite e dá pra se dizer que o Gon só se torna um Hunter por causa do Kite, beleza? Pra Gon, o que o Sirius Black se torna pro Harry Potter. Ele é o mais próximo de um vínculo familiar que ele tinha, visto que seu pai ganhou o mundo e deixou o filho numa ilha desde criança. E juntos, eles passam a investigar um novo perigo que estava surgindo. Uma criatura monstruosa e humanoide, uma formiga quimera, que tinha o poder de passar as características das criaturas de que ela se alimentava pros seus filhos. As formigas quimera que ela gera herdam essa característica como tipo de aperfeiçoamento da raça. Se ela for um peixe, vai ver uma formiga quimera com característica de peixe. Se for um pássaro, contém uma formiga quimera com característica de pássaros, né? A fome da rainha formiga quimera é insaciável, então ela quer mais e mais criaturas que ela vai comendo de forma até planejada para poder gerar o rei, né? Que seria o ápice da sua criação. E inicialmente, as formigas se comportam como predadoras, guiadas só por seus instintos, possuindo uma mente colmeia. Não são tão diferentes dos carnívoros que caçam suas... Uma coisa que talvez algumas pessoas não entendeu, né? Mas só pra acrescentar também, ficar só vendo o conteúdo do nosso Maniaga que sem acrescentar nada,
é que essa formiga quimera em específica, ela é uma formiga quimera que não é o normal. As formigas quimeras não são desse tamanho, as formigas quimeras não são dessa forma. É essa formiga quimera rainha que é assim. A raça formiga quimera não é assim, entendeu? E é muito interessante, tem a teoria, né, que foi o Pariston e o Beyond que colocaram ela na NGL, mas ainda assim é muito interessante saber como que ela ficou assim, né, ficou desse tamanho, né, enfim. Presas, por exemplo. Elas são monstruosas, né, segundo a nossa percepção. Mas isso muda quando elas passam a se alimentar de gente. Togashi faz questão de ser chocante no modo como retrata isso. Porque as primeiras vítimas humanas das formigas são um casal de irmãos para essas criaturas, mas não diferença entre um humano e uma vaca, né? Todos são presos. E aí que as situações começam. E essas duas mortes são bastante pesadas, e é por isso que eu gosto tanto do personagem do Cult. Essas duas primeiras mortes são muito pesadas, o luto da mãe deles, uma foda. O Togashi é foda. Ficar mais complexas, né? Porque enquanto essas formigas estão comendo coisas que normalmente a gente mataria pra comer, tá tudo bem. Mas quando elas passam a nos caçar, aí não, aí é demais. Muito pior quando suas primeiras vítimas são crianças, é inaceitável. Esses seres precisam ser exterminados. Então, uma comunidade de caçadores, pessoas que possuem poderes especiais e possuem menos restrições que um civil comum, vão pra ilha onde estão as formigas para tentar exterminá-las. A questão é que ao devorar humanos, as formigas adquiriram suas características, em especial, nossa individualidade. E assim, as formigas abandonaram aquele estado de predação instintiva para um tipo de predação autoconsciente, em menor ou maior grau, né? Agora elas entendem, elas compreendem a sua existência. A palavra-chave aqui é autoconsciência. Autoconsciência, como afirma Roger Scruton, implica na capacidade de ter não apenas estados mentais, mas de atribuí-los a um centro de consciência e de identificar esse centro de consciência na primeira pessoa, no eu, como uma pessoa como você. Aí você diz, não, peraí, né, que essa criatura não pode ser igual a mim, olha pra ela, né, é monstruoso, eu não sou monstruoso, eu sou humano. Togashi, então, tenta acrescentar um degrau a mais na discussão filosófica ao mostrar que agora essas características humanas de individualização, que se dá por meio dessas formigas perderem sua característica de mente coletiva, passando a adquirir um senso de diferenciação e de busca de interesses pessoais, assim como nós, seres humanos, isso se expressa pra mostrar parte da semelhança entre nós e essas criaturas agora, o que torna o debate filosófico aqui muito profundo. Ao adquirir isso, muitos deles passam a questionar a autoridade da rainha e passam a agir por conta própria. Cara, essa é uma visão que eu vejo poucas pessoas ter e é exatamente a mesma visão que eu, cara. Muita gente, eu só dando uma adiantada aqui, que eu também nem vou falar muito sobre isso porque eu vou fazer o vídeo, mas muitas pessoas não entendem que o final da bomba explodindo não é só ali que tá o paralelo. O paralelo tá durante o arco todo. Essa cena do Yundio mesmo é extremamente pesada, mas enfim, tá sobre o arco todo, entendeu? Aquela cena do diário que parece estar jogada, mas não tá jogada. Muita gente fala assim, o Togashi desenvolve um personagem, ele é genial, mas não porque aquela cena tá jogada. O Togashi tá contando ele tá contando o final do arco pra gente desde o início do arco. E é o que o Iago tá falando aqui 100%. Ele matou a desobedecendo as leis que a rainha havia instituído e procurando agora os mesmos reis e rainhas locais onde elas poderiam exercer poder. Afinal, muita individualidade pode ser um problema. A gente nem sempre percebe isso em nós mesmos, né? Nós nunca fomos nada além de humanos. Nós não sabemos deixar de ser humano. Quando o Togashi então expõe a individualidade desses monstros, é claramente uma metáfora da monstruosidade que há em nós. É um pouco kafkiano tudo isso aqui. Exatamente. Nós não somos formigas, mas talvez sejamos como quimeras, compostos de variadas ideologias, pensamentos, convicções, com os quais a gente alimenta a fome insaciável da nossa alma. O rei das formigas quimera nasce com um forte desprezo por todos que são mais fracos que ele, inclusive os seus semelhantes, a sua própria espécie. Ele é um ser que, pelo seu poder, exige subserviência inquestionável. Inclusive, ele dá um golpe de estado em Diego, um ditador do país chamado Gortu do Leste, para a partir de lá instituir uma utopia que ele idealizou, escravizando e transformando humanos em servos que estariam sob seu poder. Aliás, ele serviu de boca para uma crítica mordaz sobre o líder de governo. Ele diz: alguém pode me explicar por que esse lixo está afirmando que é o rei? Isso parece ser um fenômeno bem comum no mundo humano. Humanos sem inteligência ou talento acabam em posições de poder devido à hereditariedade ou contatos. Isso não tem lógica alguma. Ele nasce sem saber seu nome. As circunstâncias em que ele nasceu fizeram... Outra coisa, outra camada, outro subtexto que tem também, que vai não só essa questão, não é só uma crítica à humanidade, mas é uma crítica de algumas estruturas da humanidade que o Togashi faz também. Esse é um bom exemplo. Com que sua mãe fosse separada dele e então posta sob o poder dos humanos, que em vez de matá-la, se aproveitam daquela situação como um meio para obter vantagens no conhecimento sobre as formigas quimera. Pois é, a sobrevivência humana para alguns não é simplesmente uma questão de eliminar o mal que aflige a humanidade, mas sim de tirar proveito da situação o tanto quanto possível. Por causa dessa separação, ele ouviu de sua mãe o nome que ela escolheu. Em seu último suspiro, a rainha o nomeou Meruem, que significa a luz que ilumina a todos. Porém, sem saber seu nome, ele nasceu simplesmente com um propósito, né? Era governar por meio de poder soberano. Além de matar a bel prazer, em um gosto peculiar, ele desafia mestres de vários jogos de inteligência, né, em uma partida. Se o oponente vence, o rei lhe concede um desejo. Se ele perde, você sabe o que acontece. É através desses desafios que ele conhece. Bom, essa cena também é interessante, porque muita gente fala, por que o Meruem tá fazendo isso? Você vê como que essa frase do Meruem conversa exatamente com o que ele falou sobre aquele líder lá? Ele diz assim, como que um lixo desse governa um país? Então isso é uma forma do Meruem provar pra ele mesmo que ele é o superior, que ele não só ele nasceu pra ser rei, mas que ele merece, ele tem qualidades e qualificações pra ser um rei. Então quando ele vence as pessoas mais inteligentes naquele ambiente, ele está provando isso. Eu nasci pra ser um rei, não só porque eu nasci,
eu nasci no local certo, ou da linhagem certa, no caso da formiga, né? Mas porque eu sou o superior. Então é uma forma do Meruem se provar também. Se como de uma garota cega e campeã de Gungeon, um jogo fictício semelhante ao xadrez. E o rei, que até então tinha aprendido rapidamente todos os jogos e vencido seus oponentes, não consegue ganhar daquela humilde, pobre e frágil garota cega. Então, guiado pelo seu orgulho, o rei a desafia a inúmeras partidas. E aí, uma dessas partidas perdidas, Como lhe pergunta o seu nome, e ele, que nunca tinha pensado nisso até aquele momento, tem uma crise existencial do tipo, quem sou eu? E é essa pergunta que leva a uma transformação de dentro pra fora. Charles Taylor, na sua opulenta obra As Fontes do Self, discorre que saber quem sou eu é uma espécie de saber em que posição me coloco. Minha identidade é definida pelos compromissos e identificações que proporcionam a estrutura ou horizonte em cujo âmbito posso tentar determinar caso a caso o que é bom, ou valioso, ou o que se deveria fazer, ou aquilo que endosso, ou a que me oponho. Em outros termos, trata-se do horizonte dentro do qual sou capaz de tomar uma posição. O rei das formigas quimera nasceu somente com o horizonte de governo pelo poder, e por isso ele endossava o uso irrestrito da força. A sua identidade era assim definida porque, em sua gênese, ele foi guiado por esse propósito. No entanto, quando é confrontado com a pergunta qual o seu nome, especialmente vindo de uma criatura que ele julgava inferior e deficiente, ele entra em uma crise, e nada mais é que uma forma aguda de desorientação que as pessoas costumam exprimir em termos de não saber quem são, mas que pode também ser vista como uma incerteza radical acerca da posição em que se coloca. Agora ele passa a questionar quem ele era, e isso, consequentemente, leva ao questionamento do porquê ele ter que manifestar poder para governar sobre as criaturas que ele julga serem inferiores. Essa pergunta tão simples, que usamos em interações diárias quando a gente quer conhecer alguém ou nos apresentar para alguma pessoa, causou no rei a ausência de uma estrutura ou de um horizonte em que ele poderia dar significado pro seu eu de forma estável. Ele percebeu que ele não tinha possibilidades de vida que lhe servissem de guia para que ele soubesse... Então, cara, eu assim, tem muita gente que, quando a gente fala de arco, né, tem muita gente que vai falar, tal arco, assim, é muito difícil você pegar um arco em uma obra, em um mangá, em alguma coisa, que tenha tanto subtexto, entregue lutas, treinamento, batalha, medo, tensão, enfim. Tipo assim, eu vejo que algumas pessoas que... Tem pessoas que se incomodam, que nem a gente viu um vídeo que fala que superestima Hunter x Hunter, mas tem muitas pessoas que se incomodam com o fato de Hunter x Hunter ter uma fandom que às vezes valoriza bastante o que é Hunter x Hunter. Hunter x Hunter todo é Formigas Quimeras? Não é. Mas eu, na minha visão, e acho que muita gente vai concordar, nada é Formigas Quimera, pessoal. Ele tá indo por uma linha de raciocínio que faz extremo sentido dentro de Hunter x Hunter, que tem citações, que tem momentos do personagem, que tem pensamentos de outros personagens que corrobora tudo que ele tá falando. Então ele tá indo por uma linha de pensamento. Uma linha que muita gente nem vê, apenas vê a questão de monstro contra a humanidade, e tudo que ele tá falando faz sentido e vai bater lá no final. Assim como a gente tem a humanização das formigas que nascem ali, a gente tem a trama do Gon, a gente tem a trama do Killua, tudo isso é extremamente denso, complexo, cheio de camadas. E você pode abordar Formigas Quimeras por qualquer lado, que vai ser bem escrito, bem feito, vai fazer muito sentido. Então assim, quando a gente fala Formigas Quimeras é o melhor arco de todos os tempos, esse é um excelente exemplo de como essa frase é extremamente verdadeira. Eu acho difícil você encontrar alguma obra, mesmo que não seja, mesmo fora do gênero shonen, que tenha tanto subtexto, que converse tanta coisa e ainda assim cumpra seu papel, que é interter, né? No caso é interter quem tá assistindo, que foi buscar um shonen, foi buscar uma coisa mais rasa. Então assim, Hunter x Hunter é absurdo, cara. Formigas Quimeras é absurdo. Como tomar bons juízos morais. Então, confrontado com essa nova realidade, o rei vê tudo o que o definia prestes a ruir, porque ele não podia responder uma simples pergunta: qual o seu nome? Togashi mostra de forma muito inteligente, através de um vilão monstruoso, algo da nossa percepção de individualidade. É impossível encontrar uma resposta para essa pergunta olhando somente para si. A gente precisa de um outro, que seja ao mesmo tempo semelhante, a ponto de nos sentirmos pertencentes, mas ao mesmo tempo diferente, a ponto de podermos nos diferenciar dele para encontrar uma resposta. Agora, o enredo não para por aí, porque nós não vemos a discussão sobre individualização representada apenas pelas ações das formigas quimera. Os humanos também apresentam, cada um, características distintas. Gon, por exemplo, um dos protagonistas do anime, talvez seja o que mais mudou com a avançada narrativa, porque o Sekite é levado como refém ao salvar Gon e Killua de serem mortos por Pitu, uma das formigas quimera mais fortes. Gon se culpa por não ter sido forte o bastante por causa dele, Kite ter sido levado. Gon, que só tem 12 anos e até então foi retratado como alguém sorridente, alegre e bem-humorado, é transformado pela culpa. A culpa então se transforma em raiva, e a raiva contida provoca uma fome insaciável por vingança. Gon então estocou essa ira por vários pores do sol, e isso transformou a figura carismática que ele era numa pessoa sem brilho nos olhos, guiada pela sede de justiça própria. Já que Lua, outro dos protagonistas, que até então foi retratado como alguém mais frio, mais calculista e pragmático, supera traumas familiares, passando a encarar seus medos sem fugir deles. Ele luta contra essa espécie de autossabotagem, contra esse pensamento limitante de evitar problemas que ele pensa
pensa não ser capaz de vencer. O grande catalisador disso foi a lembrança da amizade com Gon e de tudo que eles passaram juntos. Essa libertação o transforma em um indivíduo que encara seus medos sob outra perspectiva. Ele ganha empatia, ao ponto de ser o vetor do mais próximo de uma redenção que Gon teria. Outros personagens relevantes são o Netero e o Zeno. Aqui no caso do Killua também a gente vê que essa quebra, né, desse medo, enfim. Quando o Killua dá esse próximo passo no arco das Formigas Quimeras, ele tá pronto pra encerrar o arco dele, que é o que acontece no arco da eleição, né? E o Gon é a mesma coisa também, ele tá pronto pra dar o próximo passo, que é cumprir o objetivo dele, que era encontrar seu pai. Então, Formigas Quimeras encerra muito bem, vários arcos de personagem. Não que os personagens não vão aparecer mais, mas os arcos principais foram encerrados. Os encarregados de atacarem e lutarem contra o rei, eles desencadeiam uma série de eventos imprevistos. O alto do dragão de energia de Zeno, eles atacam o quartel-general do rei. Uma vez que a gente tá do lado dos humanos, né, a gente tende a vibrar com a cena e com o ataque. Os dois, mas, novamente, Togashi acerta em nos fazer pensar no que isso significa. Em primeiro lugar, porque havia milhares de pessoas humanas como nós, que seriam transformados na frente do quartel-general. E que, inevitavelmente, seriam, pelo menos parcialmente, mortas pelo ataque. Em segundo lugar, porque o ataque vitimou o Komugi, que se não fosse pela intervenção de Pitu, teria morrido. É inevitável observar que o dragão de energia de Zeno é a representação dos aviões que soltam bombas sobre inimigos de guerra. Isso vindo de um desenho japonês, né? Diz muita coisa. Os raios de energia são como torpedos que destroem sem fazer recepção de pessoas. Enquanto os poderosos ordenam os... Por exemplo, essa é uma visão, justamente batendo essa tecla de novo, que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Ataques para destruir um grande inimigo, inúmeras vítimas são feitas pelo caminho. E é por isso que Zeno desiste de continuar a luta. Ao ver o que é que o seu ataque fez contra um humano inocente e vendo a inimiga que ele tinha sido ordenado a matar disposta a se sacrificar para salvar a humana, ele simplesmente se retira. Netero enfrenta o rei sozinho e, convenhamos, baita luta. Apesar de ser mostrado como um homem que alcançou seu poder máximo através de um processo espiritual que evoca paz, harmonia, devoção e tranquilidade, o seu poder é brutal. E a sua última cartada para derrotar o rei não é menos monstruosa. Acostumado a vários jogos vencidos, o rei não percebe a jogada final dupla de Netero. Como último ato, ele fala o nome do rei e se explode com uma bomba atômica em seu coração, que ironicamente forma uma rosa de fumaça. Meiren é carbonizado. Consegue ressuscitar, porque Shia Puff e Mentutu Yopi sacrificam parte de sua vida para dá-la a ele. E depois de um breve lapso de memória, Meiren se lembra do que fez e principalmente de Komugi. Interessante é que enquanto não se lembrava da menina, o rei sentia como se algo estivesse faltando, como se uma parte... Vale lembrar que o Kurapika falou dessa cena na tier list aqui, e realmente, Kurapika, você tem razão, essa cena é sensacional, cara. Sensacional essa cena do Meruem se lembrando da Komugi. Parte do seu ser ainda estivesse incompleta. Essa é uma sacada incrível desse arco. Gon, o herói alegre, se deixa consumir pela ira, a ponto de consumir toda a sua energia para que ele pudesse destruir quem tinha atacado e matado o Kite. Gon se transforma numa forma embrutecida de si mesmo. Sua forma shapeada, o que ele teria com o passar do tempo e treinamento, mas uma vez que ele deixou a ira tomar conta, ele acelerou o que não deveria ter acelerado, às custas de nunca mais poder usar os seus poderes. Ele vence Nefertu, mas encontra a derrota de quem ele era. Ou seja, ele destruiria completamente a sua identidade se Killua não tivesse chegado a tempo para intervir e salvá-lo de uma autodestruição da sua identidade. Por outro lado, Meiren, cujos primeiros atos foram de crueldade e desprezo por todos os demais, desiste dos seus planos de dominação. O plano de Netero guarda ainda um plano que revela que por trás do mais espiritual humano existe algo de cruel. A bomba não somente teria o efeito de explosão, mas ele teria um efeito venenoso em todos aqueles que fossem atingidos por ela. E todos aqueles que tivessem contato com os envenenados. É a radiação, não é? Ciente de que não tinha muito tempo de vida, Meruem não se revolta contra a humanidade, mas decide passar o resto do seu tempo naquilo que lhe deu um senso de identidade, jogando com Komugi. Ironicamente, a luz que iluminaria o mundo se apaga como a luz de um vagalume moribundo nos braços de uma pessoa que não tinha capacidade de enxergar luz alguma. É poético, mas é triste. O arco das Formigas Quimera nos põe diante de monstros terríveis, os seres humanos. O enredo mostra a capacidade humana pro mal, um mal que é guiado simplesmente por interesses próprios. Humanos que esmagam insetos, que já estão mortos, por pura crueldade. Humanos que lançam bombas, que poluem, que vivem em luxo enquanto outros vivem na miséria, que são violentos e que foram os responsáveis, sim, por crucificar Jesus Cristo. Sim, o anime mostra claramente crucificações. Esse arco de Hunter vs Hunter mostra que as piores quimeras são nós mesmos. Nossa crueldade, nossa maldade, nossa violência não tem tamanho. E esse ponto aí, dele falou de crucificação, de cristianismo, a gente nunca pode esquecer do Crollo, né? O que o Crollo significa, como ele tá envolto de vários símbolos cristãos, né? E como o Crollo, ele é uma representação do que é o anticristo. A gente nunca pode esquecer disso. Na visão do Togashi, enfim. Vale lembrar também que para os japoneses, no caso pro Oriente, né, como um todo, a religião cristã não é tão presente. Então, assim, por mais que eles vejam isso, é como se nós estivéssemos fazendo uma representação do que é, sei lá, alguma mitologia de outro povo, entendeu? Para eles é mais parecido com isso, mas ainda assim não é a primeira vez que isso estaria presente na história, não é realmente. Nós nos horrorizamos diariamente com as guerras, com os assassinatos, com os latrocínios e abusos sexuais, com o tráfico de drogas, com o tráfico de pessoas, todo tipo de maldade contra o nosso semelhante. A verdade é que somos guiados por essa crueldade porque esquecemos quem fomos criados para ser. A queda do Éden não é somente uma separação de Deus, é uma separação de nossa própria identidade e uma incapacidade de responder a pergunta, quem sou eu? Substituímos Deus por qualquer coisa que nos seja agradável. Uma vez criados para ser a imagem de Deus, nos tornamos imagem do que mesmo, sabe? Do que preferimos naquele momento ou circunstância. E por isso, invariavelmente, seremos levados a uma crise de identidade, porque perdemos o referente
ambiente que nos definiria. Perdemos o Senhor que nos daria um propósito. Uma vez criados para sermos luz do mundo, fomos consumidos pela escuridão de nossos pecados. Mas graças a Deus que não fomos deixados nessa escuridão. Deus teve misericórdia e graça e nos enviou o seu Filho, a verdadeira luz que resplandece sobre as trevas, e as trevas não compreendem. O Deus homem encarnado no humilde Galileu foi vítima da crueldade humana, xingado, cuspido, torturado, morto numa cruz. Mas foi essa morte que nos trouxe redenção e foi sua ressurreição que nos assegurou uma herança eterna nos céus. De alguma forma, é isso que o arco das formigas quimera nos lembra. Eu tinha o potencial de ser tremendamente mal, mas Deus teve misericórdia de mim e de tantos outros. Todos nós podemos nos tornar como Gon. Um trauma, uma perda, um sofrimento tem poder para tirar o brilho de nossos olhos. Nossos ideais passam a ser guiados por amargura, por vingança, por raiva, rancor, tristeza e quaisquer outros sentimentos desequilibrados ou pecados não arrependidos. Precisamos de alguém que nos tire desse poço. Precisamos de amigos que nos resgatem dos maus caminhos e do abismo da alma. Principalmente, precisamos de Cristo, porque Ele encarnou e foi sacrificado para nos resgatar do pecado e fazer com que nossos olhos resplandeçam sua luz. Deus transforma a quimera do nosso ser na imagem do seu Filho. Todos que creem são confrontados por seus pecados, mas encontram no arrependimento o perdão por cada um deles, não importa quão graves sejam, porque a graça superabunda onde outrora abundou o pecado. Deus não isenta o mal. O mal é pago na cruz ou no inferno. A realidade do inferno é a justiça para toda a crueldade, maldade e violência humana que não encontra justiça na terra. Sua realidade é a aplicação da justiça de Deus para a maldade que é acompanhada da impunidade humana. Os malfeitores não arrependidos podem até passar o resto de seus dias se refrescando, mas passarão a eternidade no inferno, sofrendo a punição por seus males. Porque Deus é a real luz que ilumina a todos, nosso verdadeiro Rei, que resplandece sobre as trevas de nossos corações. Que Ele ilumine nossas almas com a sua luz, que Ele nos console em nossos sofrimentos, que Ele seja a salvação de nossas almas e das almas de todo mundo. E você, aquele sonho se tira de Hunter vs Hunter? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe se inscrever no canal e as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Vamos continuar falando de temas culturais a partir da cosmovisão cristã. Use lá o cupom Jesus na Growth Suplementos, um cheiro no seu cangote. Isso aqui dá um likezão, porque olha, que vídeo da boba. Eu já dei like já, vou até me inscrever. Videozão, e eu acho que é assim, é o que eu já falei várias vezes aqui durante o vídeo e vou reforçar de novo. Como que ele, tipo assim, pode fazer um paralelo tão cristalino com um tema cristão, que faz sentido, a gente viu, né? Não tem nem o que discordar. Que eu não é minha religião, né? Eu não sou religioso, enfim, já falei aqui. Mas enfim, como ele consegue fazer um paralelo tão cristalino com essa questão, né, da religiosidade, dessa questão de identidade, como a gente também pode fazer um paralelo de como também é uma distorção. Como ser humano, a individualidade tem seus pontos positivos, pontos negativos, porque a gente também não pode esquecer que no Arco das Formigas Quimeras tem as formigas que não aceitam aquele destino, entendeu? De tipo assim, tentar ser superior, enfim. Formigas Quimeras é um baita de um arco, existem muitas visões, muitos paralelos, muito subtexto, não é à toa que o Togashi é considerado um gênio, né?